Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí domingo 17 de julho, já passamos do meado de julho, já estamos, como eu disse para vocês, já estamos na descida do ano, né? Caminhando para dezembro. Mas é assim a vida, não é assim a vida, não adianta reclamar nem adianta perder tempo. O interessante é detectar que a vida está passando aceleradamente e a gente aproveitar as oportunidades, aproveitar. É o que nós estamos fazendo. Todos nós devemos aproveitar para tirar informações cada vez maiores a respeito de tudo, principalmente o que é mais complexo, que é o entendimento do próprio ser, do mundo em que a gente vive, das coisas que acontecem, não é? Sem uma visão espírita do mundo, a gente percebe como o mundo é complexo e difícil de entender, quase que impossível de entender. Sem a visão espírita, o mundo é quase impossível de se entender à luz da existência de Deus. Porque se você admitir que tudo é um acaso, então tudo é um acaso. Mas admitir Deus sem o conhecimento do Espiritismo é complicado para a pessoa raciocinar sobre o panorama planetário, o panorama humano no planeta Terra. Então, o Espiritismo nos ajuda muito. E a gente está aí aproveitando, como eu disse, o tempo está passando rapidamente, mas nós estamos aproveitando a oportunidade e estamos aí para continuar o nosso aprendizado coletivo, nosso aprendizado conjunto. Porque, como eu digo para vocês também, nós que viemos aqui, nós não viemos ensiná-los, nós viemos estudar junto. A gente só transforma aqui em voz alta, mas o que nós estamos estudando, e vocês também estão estudando, é até muito bacana quando eu pergunto assim, quem não tem o Livro dos Espíritos? E normalmente quase todo mundo tem. Sexta-feira, só uma pessoa que não tinha. E tinha um grupo aí, mais ou menos do tamanho desse hoje, só uma pessoa não tinha. Então isso é interessante, porque vocês, nós todos estamos indo no lugar certo, no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos. Ninguém aqui está seguindo ninguém. Ninguém está me seguindo, está seguindo ela, está seguindo Valéria, Valzali. Não, ninguém está seguindo ninguém. Nós estamos aqui destacando e enfatizando e mostrando o conteúdo da doutrina espírita que está aqui. Não é? Então, nós não estamos aqui para ninguém ensinar a ninguém, mas todo mundo aprender junto. Nesse programa Último de Televisão, eu respondi lá um e-mail que veio de um internauta que perguntou assim, que legitimidade, que autoridade Zé Mané tem e Valéria de se dizer legítimo espírita, verdadeiro espírita? Eu falei, tu dizes, porque eu nunca disse isso, nem eu nem ela, nunca dissemos isso. Nós não estamos nunca em julgamento. É o que eu também lembro sempre aqui nos nossos comentários. Nós aqui não estamos em julgamento. Não percam tempo de ficar falando, será que Zé Manel faz isso? Será que Zé Manel faz aquilo? Será que Zé Manel não está em julgamento? Nós estamos estudando a doutrina espírita. E se a doutrina espírita serve para vocês, ainda que eu não sirva, é um bom negócio. Não é? E se ela não serve para vocês, ainda que eu sirva, não resolve o problema. Então, não são as pessoas que falam aqui que são os exemplos ou os expoentes a serem seguidos. Não, nós todos somos aprendizes. Eu digo sempre também, Serginho, que nós estamos nesse parte mais alto aqui é só para ser visto. Eu com 1,5 m, se isso não tivesse alto aqui, tivesse embaixo, vocês iam pensar que era gravação. Ia ficar esperando aparecer na tela. E não era. Era eu falando aqui embaixo. Isso é só uma questão de estratégia, é pedagógica, como dizem alguns informantes de televisão. É meramente pedagógico, meramente estratégico, para a gente ter um entrosamento de quem fala e quem ouve. Mas nada de professor e aluno, aluno e professor, todo mundo aqui, nós todos somos aprendizes. E vocês muitas vezes podem estar entendendo isso muito melhor do que a gente. Sentindo muito melhor do que a gente. Eu passo isso para vocês, para a gente quebrar essa formalidade igrejeira de que quem senta e ajoelha, ou quem senta e fica concentrado, são os subalternos, e quem comanda, coordena e fala são os superiores. Eu digo isso para nós interagirmos com essa questão que no Centro Espírita Peruviano não existe. Nós todos aqui estamos no mesmo nível. E estamos aprendendo, uns mais, outros menos, sem nenhum interesse em ninguém julgar ninguém. Cada um de nós somos o que somos e estamos nos conscientizando de que devemos ser sempre um pouco melhor do que fomos ontem, amanhã um pouco melhor do que fomos hoje, dentro das nossas possibilidades. Dito isso, vamos fazer a prece inicial, porque quem vai fazer a palestra é essa jovenzinha aqui, não sou eu. Querido Jesus, queridos espíritos superiores que nos ajudam sempre nesses encontros,
Aqui estamos em nome de Deus para iniciarmos mais um aprendizado a respeito das leis de Deus por intermédio da doutrina espírita. Que todos nós sejamos bem assistidos, que todos nós sejamos inspirados para que possamos compreender através das reflexões que aqui serão feitas, nos elucidando cada vez mais e nos dando cada vez mais segurança para nós enfrentarmos a vida com o máximo proveito que dela nós pudermos tirar. Muito obrigado aos bons espíritos e que em nome de Deus nós possamos iniciar os estudos da noite. Que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro. Boa noite a todos. É muito bom poder mais uma vez estarmos aqui, né, para estudar um pouco dessa doutrina. E eu hoje, quer dizer, ao pensar o que a gente podia estudar, né, eu ultimamente venho pensando como é sério, como é profundo a gente estudar a doutrina, como deve ser uma coisa que não seja, ela não tem que passar pela nossa razão somente, é lógico que passa pela nossa razão à medida em que a gente compreende, que a gente raciocina, mas ela tem que passar pelo nosso coração, porque ela tem que provocar mudanças, não é? Então, para a gente estudar qualquer coisa que envolva a doutrina espírita, é preciso que a gente esteja firme, se a gente conhece, se a gente concorda com os princípios que embasam essa doutrina, né? E os princípios são que Deus é uma inteligência suprema, é causa primária de todas as coisas, e Ele possui no mais alto grau as virtudes que todas as que nós possamos lhe atribuir. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender e tem que concordar é isso, é que Deus, né, é uma inteligência suprema. Ele não é uma pessoa, ele não é um rei, não é um imperador. Por mais que a gente possa imaginar como seja essa inteligência suprema, a gente tem que ter a consciência de que escapa da nossa mente isso, porque a gente não tem como entendê-lo em sua grandeza. Mas a gente já entende que ele não é um rei que vai nos julgar, não é um imperador que vai nos perseguir, nos massacrar. Nós já estamos um passinho à frente. Se a gente compreende com o coração que Deus é amor, Deus é bondade, né? É uma inteligência que move e que comanda todo o universo dos universos. Qual a grandeza dele, que a gente não pode imaginar. A segunda premissa, né, da doutrina é a existência e sobrevivência do espírito. Né? A gente crê que a morte não existe, que os espíritos foram criados, nós fomos criados e nós somos imortais. Nós temos experiências na carne, experiências na matéria, mas não morremos nunca. Temos uma destinação, temos uma missão dentro desse universo perfeito. E como é que a gente pode provar, né, comprovar que isso existe, né? O Espiritismo acredita na reencarnação. Nós temos as manifestações mediúnicas que ocorreram na humanidade, na história da humanidade inteira, não é uma exclusividade dos espíritas, a mediunidade. As experiências de quase morte, né, os sonhos, as projeções espirituais. Quantas pessoas tiveram experiências de quase morte e contam o que elas viram, o que elas sentiram, que não é o fim, não é? Lembranças de vidas anteriores, manifestações extracorpóreas, tudo isso nos mostra, e a ciência hoje em dia cada vez mais chega perto dessa comprovação científica de que existe a reencarnação, não é? A outra seria nós falamos da existência e sobrevivência do espírito e da reencarnação, que é a prova da justiça de Deus. Nós fomos criados, dissemos ali que existimos e tem a sobrevivência do espírito. Mas como? Para onde nós vamos? Né? Seria justo, se Deus tão grande ter colocado a gente aqui para viver 100 anos, e olha que eu estou sendo bastante bondosa e acabou, e daí mais e mais, qual seria o objetivo disso? Se esse Deus é dessa forma, isso aí tem que ter uma explicação, tem que ter uma coisa que satisfaça a minha razão e satisfaça meu coração. Então é a prova da justiça de Deus, porque Ele possibilita o nosso melhoramento progressivo, possibilita que a gente chegue à perfeição, e a gente vai falar disso mais na frente.
a comunicabilidade dos espíritos. A gente tem que acreditar e crer nisso, né? Não como uma coisa que alguém nos disse, mas porque a gente está vendo que os espíritos, que a gente tem influências, porque a gente compreende quando a gente estuda. Então, essas premissas são básicas. E a pluralidade dos mundos habitados. Nós somos criados simples, né? Nós somos criados em potência, né? É como uma semente. Deus, quando nos cria, Ele nos criou em potência, como uma semente. Tudo que a gente necessita para chegar à perfeição está dentro dessa semente. E aí a gente vai tendo várias oportunidades na matéria ou fora dela, porque na erraticidade a gente também progride, porque a evolução, né, o progresso é uma lei de Deus. Tudo no universo progride, tudo caminha, tudo está em perfeita sintonia. Então Deus criou essa semente, né, que está dentro da gente, essa semente, tudo que a gente precisa está ali dentro. E a gente foi criado sem o conhecimento, sem a noção do bem e do mal. Nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, a partir dessas experiências que a gente foi podendo viver, é que a gente vai se desenvolvendo. Mas se a gente considera isso que eu falei, que a gente tem em potencial dentro da gente tudo que a gente precisa, Ele nos criou perfeito. Vocês concordam com isso? Na nossa essência, no que está dentro de nós, na nossa consciência, nós somos perfeitos. Mas como espíritos, também vivemos uma infância, uma adolescência e uma maturidade. Nas primeiras encarnações, como primitivos, fomos sem saber, nós nascemos, né? Fomos criados ignorantes. E sem conhecimento, sem noção de bem e de mal, fomos aprendendo com as nossas experiências. E aquilo que doeu, que não foi bom, como uma criança que enfia o dedo na tomada, ali ela não vai enfiar mais. E assim a gente foi aprendendo, a gente vai aprendendo, estando encarnado ou estando no mundo espiritual. Esse progresso se dá continuamente. Então, a princípio, nós temos todas essas possibilidades de desenvolver, de atingir a nossa perfeição como seres espirituais. Então, primeiro a gente também tem que ver que a nossa casa verdadeira é o mundo espiritual. A gente tem as experiências, oportunidades de encarnar para acelerar nosso aprendizado, para a gente ter essas experiências, mas a nossa verdadeira casa é lá. Então, quando a gente fala de ser espiritual, quando a gente fala de espírito, estamos falando de nós mesmos. Só que nesse momento nós estamos encarnados. E a gente, para atingir a maioridade, né, como espírito, a gente tem que começar a abstrair, como uma criança que, a princípio, por exemplo, para aprender matemática, ela só compreende aquilo se a gente mostrar os objetos, que 2 mais 2 são 4, ela vai, se a gente botar 2 balas mais 2 balas, quantas balas você tem? Ela vai compreender que ela tem 4. E aí ela vai caminhando até o momento em que ela já consegue pensar, né, e abstrair e fazer as suas contas de cabeça, sem estar vendo as bolinhas ou as pedrinhas, seja lá o que for. E aí, quando a gente entra nessa fase da juventude, de 12 anos, 10, 12 anos, a gente começa a abstrair o pensamento e começa a imaginar coisas e poder pensar sobre coisas sem estar vivendo, sem estar ali, né, no concreto. E, como espíritos, a gente começa também a não precisar tomar as pancadas, os sustos, para que a gente aprenda. A gente pode pensar, se eu for por ali, eu vou cair. Né? Se eu for dessa forma, se eu for daquela forma. Então a gente vai amadurecendo. Também temos a nossa vida, a nossa maturidade como espíritos. Quanto mais a gente está perto desse estado natural, desse princípio, mais a gente é guiado pelos nossos instintos, né? Aquilo que nos aproxima dos animais, nosso instinto de conservação, de procriação. E se a gente está preocupado só com coisas da matéria, só com coisas terrenas, só com o que nos dizem que é bom na Terra, nós ainda estamos nesse estágio, ligado aos instintos. Depois, quando a gente vai errando e ficando, vai adquirindo sensações, né, a gente fica mais, não é amadurecido, não. A gente fica mais avançado, mas também mais corrompido pelas paixões, por aquele prazer imediato, pelos desejos.
aí a gente tem sensações. E a gente já pode, nesse estado, pensar sobre. Só que o domínio da matéria e desse prazer tão logo, né? Porque a gente quer ser feliz, a gente quer estar bem. Mas com essas paixões a gente vê isso aqui. Vou pensar lá longe deixa para depois. Hoje eu quero é festa, churrasco. Se de amanhã eu vou estar de ressaca, se eu vou passar mal, isso amanhã eu vejo. A gente é meio inconsequente, como quando a gente está na adolescência. E quando a gente vai amadurecendo, que a gente vai progredindo, que a gente vai se desprendendo um pouco dessa matéria, vendo a importância de um mundo espiritual, vendo que a nossa origem é essa, nós somos espírito, é com isso que a gente tem que se conectar, a gente vai amadurecendo e essas sensações vão passando a ser sentimentos. E o sentimento supremo é o amor, que é o que rege e comanda todo o universo. É o amor que rege tudo isso. Então, a gente, nesse processo de amadurecer como espíritos, a gente vai chegando mais perto da nossa verdadeira origem, daquilo que a gente necessita, de fato. É lógico que o nosso senso moral vai sendo construído lentamente. A nossa chegada a essa perfeição, a nossa chegada a esse âmago das coisas, a de deixar essa sementinha virar árvore, é um processo, que ele é muito lento. Nós somos falíveis, né? A gente não nasce sabendo, então a gente é falível. Mas a gente tem sempre a oportunidade, porque a gente cresce, a gente avança baseado em quê? No nosso esforço e no nosso livre-arbítrio. Então, depende de nós. Aí é a primeira coisa que dá maior medão na gente, porque é muito melhor quando a culpa é do outro. Né? Quando a culpa está na minha mãe e no meu pai, que são os favoritos, né? Ou quando está nessa sociedade injusta, no governo Lula, sei lá, no planeta que eu estou, é maravilha, confortável para mim botar a culpa em alguém. Eu sou assim porque fulano fez isso de mim. Mas quando eu vejo, primeiro que eu tenho essa compreensão de que minha história não começou há 20 anos atrás, há 40, 50, minha história começou muito antes disso. O que eu sou hoje aqui, apesar de eu não lembrar, traz todo o peso no meu arquivo mental de tudo que eu sempre fui. Então, toda vez que a gente estuda, porque a gente está ficando intelectualizado, né? A gente está estudando mais, eu não sei se eu acho que é porque meu interesse, essa parte de ciências humanas, né? De como o homem vai, é lógico que a parte tecnológica também avança muito, mas nada desse nosso conhecimento realmente nos é verdadeiro se a gente não considerar isso, que a gente não zerou, não começou quando a gente nasceu nessa encarnação. Né? A gente tem tudo isso para trás, toda essa nossa história vem junto com a gente, nos alavancando para a gente crescer e se tornar adulto espiritualmente, mas também nos dando uma certa, se a gente não compreende isso, nos limitando e fazendo com que a gente não consiga avançar tão rápido. Né? Então, existe uma hierarquia nos mundos. Né? Quando você avança como espírito, existe uma hierarquia. Existem uma classificação que é feita nos livros dos espíritos, né, sobre a escala espírita. E hoje eu optei por trazer isso para a gente ver um pouco como é isso, né? Porque é muito importante a gente ter isso aí em mente, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Isso é uma frase que eu li aqui nesse livro Céu e Inferno, quando eu estava estudando para trazer alguma coisa para a gente, e que ela é muito significativa, porque depende da gente, aqui ou do outro lado. Né? Então, quando a gente pensa nos espíritos, a gente pode pensar duas coisas: como eles estão nos influenciando quando a gente se relaciona com eles, porque a gente viu que existe a comunicabilidade dos espíritos, e que espírito seria eu, né? Que tipo de espírito sou eu hoje, né? Então, no livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, o primeiro capítulo, no item 6, é essa escala espírita. Então, a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que eles ainda não se livraram. Então, a gente tem uma terceira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos,
nesses espíritos predomina a matéria sobre o espiritual, sobre o espírito. Eles têm uma propensão ao que no livro dos espíritos se chama o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes seguem. Eles têm uma intuição de Deus, mas não o compreendem. E aí o livro dos espíritos, eles subdividem esses espíritos em 5 classes. Os impuros, que são inclinados ao mal e fazem desse mal o objeto das suas preocupações. Então, são aqueles espíritos que insuflam a discórdia, a desconfiança, eles ficam perto, entram em sintonia com pessoas que são influenciáveis, eles querem ver o circo pegar fogo. Onde tiver discórdia, onde ele achar uma brechinha nossa encarnada de que a gente não está equilibrado, eles se juntam para a gente brigar mais ainda, para ver mais confusão, porque eles querem ver a gente no mesmo buraco que eles. Isso é uma realidade, isso não é uma fantasia. Se a gente ficar atento num dia, a gente precisa trabalhar muito a atenção no nosso dia a dia. A gente vê que a gente recebe influências toda hora, para o bem e para o mal, e o nosso livre-arbítrio é que decide para que lado a gente vai. Então, temos os espíritos impuros, temos os espíritos levianos, que eles são ignorantes, inconsequentes e zombeteiros. Eles se metem em tudo, e a tudo respondem sem se importar com a verdade. Porque no princípio do Espiritismo existia, para ser estudado o Espiritismo, existiam muitas evocações nas reuniões espíritas, né? Chamavam-se os espíritos para darem explicações, para perguntar como é que era, como é que eles estavam. E eles, por isso, dizem assim, quando chamado, eles se atendem, eles, entendendo ou não entendendo, eles estão atendendo aí para poder responder o que eles acham, eles não têm compromisso com a verdade. E eles, na nossa vida, no dia a dia, também agem, né? Com brincadeiras, quando a gente cai, sei lá, a gente cai em armadilhas, entre aspas, né? E eles se divertem com isso. Então, eles estão por aí. Por quê? Eles estão ligados à matéria, nós somos matéria. Então, é esse pessoal que está aí, do outro lado, do mundo espiritual, que é aqui do nosso lado. Os espíritos pseudo-sábios, que têm conhecimentos amplos, mas eles se julgam muito mais sábios do que eles são. Então, eles também fazem e discursam como se eles entendessem muito mais daquilo do que eles entendem, né? Estudei, estou sabendo, né? Então está ótimo. E os neutros, que eles não são nem bons para fazer o bem e nem maus para procurarem o mal. Ele é uma condição vulgar da humanidade. Eles apegam suas coisas do mundo, ficam saudosos de suas grosseiras alegrias. E existem os batedores e perturbadores, que eles não formam propriamente falando uma classe distinta, mas eles fazem os efeitos físicos, né? Então, no nosso planeta, a gente convive com esses espíritos, tá? E agora vem os da segunda ordem, que são os bons espíritos, onde existe o predomínio do espírito sobre a matéria. Eles têm o desejo do bem. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. E os mais adiantados juntam ao saber as qualidades morais. Esses espíritos, eles já estão com o bem, né? Eles já estão, no progresso deles, o que predomina no espírito deles já é o bem. Essa sementezinha já germinou, já está em andamento. E esses espíritos são, em 4 grupos, são separados. Os benévolos, que a qualidade dominante deles é a bondade, eles gostam de ajudar os homens e de protegê-los. Eles têm um progresso mais no sentido moral do que intelectual. Geralmente esses espíritos podem ser nossos espíritos guardiães, nossos anjos protetores, né, que estão sempre conosco. Tem os sábios, que eles se distinguem pela amplitude dos conhecimentos, eles preocupam-se menos das questões morais e mais com as científicas, mas eles encaram a ciência e o progresso que dela advém, que é possível, pela utilidade livre das paixões próprias dos espíritos superiores. Existem os espíritos prudentes, que são qualidades morais de uma ordem mais elevada. Eles não possuem conhecimentos ilimitados, mas têm boa capacidade intelectual. Os espíritos superiores, que eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A linguagem desses espíritos superiores transpira benevolência.
é sempre digna, elevada e sublime, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo. E a primeira ordem é dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria os espíritos puros têm. Tem uma superioridade intelectual e moral absoluta. Eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Eles vivenciam uma felicidade inabalável, mas eles não ficam à toa, não. Né? Quando eles atingem essa perfeição, eles atingem esse estágio, eles estão sempre em missão. Eles estão em missão pelo mundo, ajudando, né? Colaborando para que esse universo, né? Que ele atinja o progresso que ele tem que atingir. Eles estão sempre com missões a cumprir, né? Dentro do universo. Então, nada no mundo é ocioso. Nós, no nosso estágio evolutivo, a gente adora férias, feriado, ficar à toa, né? E a gente aprendeu em outras vidas, ou nessa mesmo, né? Muita gente acredita nisso ainda, que existe um céu eterno, que você vai para lá e vai ficar à toa. E a gente, em determinado nível de consciência, a gente almeja isso. Férias eternas, olha que beleza, fazendo nada. A gente está nessa ainda. Mas é isso que a gente tem que chacoalhar e ver que o trabalho vai sempre existir. Todos esses espíritos, essa escala que a gente falou aqui, até os inferiores, de alguma forma eles estão a serviço. Ninguém é designado para fazer o mal, mas o mal tem a sua utilidade. Em determinados momentos ele tem a sua utilidade. Então ninguém está designado para fazer aquilo, mas faz parte desse conjunto. Se é um universo harmonioso, nesse nosso planeta, que é de provas e expiações, faz parte dele, é importante. Então a gente tem que ver o que faz a gente pensar, né? Eu fiquei pensando nisso. Aonde a gente se encaixa, né? Se a gente falou aqui que nós vamos ter esse progresso, hoje nós estamos encarnados, mas a gente tem afinidade com alguma dessas ordens, dessa escala dos espíritos, né? E não é para ser desanimador se a gente vê que a gente tem esse predomínio da matéria. Mesmo que a gente não faça o mal, não seja leviano, né? Que a gente esteja aqui com toda boa intenção, a gente tem muito mais ligação com o mundo material do que com o espiritual. E a gente precisa, né, muito realmente botar isso dentro da gente, como é primordial que a gente possa sair desse estado, né? Que a gente possa avançar mais rápido, porque a rapidez ou a lentidão desse processo só depende de nós. Ficar remando, ficar remando toda a vida no mesmo lugar, igual o cachorro correndo atrás do rabo, é porque a gente quer. Isso é uma coisa, dói quando a gente pensa isso, mas é verdade. Ninguém aqui é pobre coitado, está sofrendo horrores. A gente tem que ter consciência. E aí, estudando O Céu e o Inferno, que O Céu e o Inferno é o quê? É um livro que fala da justiça divina segundo o Espiritismo. Ele foi lançado em 1865, ele é o 4º livro da codificação. Com que intuito? De analisar, fazer uma análise do que a igreja, que é quem realmente dominava na época, né? O que a igreja tinha feito dos ensinamentos do Cristo. O que eles tinham, da maneira que eles conduziram os ensinamentos, do uso que ele fez da sua autoridade e o estado de incredulidade que conduziu os espíritos. Esse foi um marco na nossa história. E como nós somos espíritos antigos, vivemos essa história. E é muito sério, meus irmãos. Tudo que a gente aprendeu, que eu falei que vem no nosso arquivo mental, essa história de bem e de mal, essa história de certo e errado. A igreja, né, que se formou a partir dos ensinamentos de Jesus, que foi o espírito mais puro que veio na Terra para nos ensinar, os ensinamentos dele foram manipulados pelos humanos para controlar, para submeter, para criar cordeiros, não é? Cordeiros no sentido de quê? De que a gente fosse
obedecesse, é obediência. Mas não é obediência a Deus e o que Ele espera de nós, não. É obediência ao que aqueles homens esperavam de nós, para que eles pudessem ter todo o poder que eles queriam, para eles pudessem mandar em tudo. E então eles botaram a gente num monte de quadradinho, e isso durante séculos nós aprendemos, e a gente botou isso para dentro. Existe um poeta muçulmano, né, de antes de Cristo, que ele dizia que além do certo e errado existe um campo, lá nos encontraremos. Então hoje eu acho que é importante que a gente pare para pensar nisso, certo, errado, prêmio e castigo. Nós vivemos numa sociedade onde a gente faz um esforço, é do ser humano, né? É um valor humano, querer ser amado, ser aceito. A gente necessita disso. Todos nós que estamos aqui, os que não estão aqui, nós temos necessidades iguais, porque elas vêm dessa semente que está dentro da gente, com tudo que a gente necessita. E a gente se perdeu um pouco dessa semente, dessa árvore que está brotando, quando a gente se enquadrou nessas coisas. Sabe, de certo e errado, aí com certo e errado surge o quê? A culpa e o castigo. É como se dentro da gente viesse uma energia, uma coisa, uma vontade, um desejo, e a gente bota logo, não pode. É errado, é pecado, é isso, é aquilo, e nem pensa sobre isso. E aí dói, existe um conflito, existe uma dor. E a gente se pune. Não pode nem passar isso pela minha cabeça. Aí você vai e se pune. Houve uma época da humanidade que as pessoas se puniam fisicamente, para não pensar naquilo, né? O desejo sexual, não pensar, nem sei em quê. Quem era da igreja, quem era um padre, uma freira, não podia amar ninguém de outro sexo, muito menos do mesmo sexo. Então, se punem. Talvez hoje as pessoas não se chicoteiem, mas se punem terrivelmente. E com essa visão de certo e errado, de prêmio e de castigo, a gente vive mendigando o amor dos outros, querendo agradar os outros. Desse jeito, não dá para entender Deus. Desse jeito, não dá para avançar, sabe? Não dá para a gente avançar num Deus que é amor. Nós estamos num século, me parece, ou estamos num momento em que os sentimentos verdadeiros clamam por explodir, por subir, por conseguir romper essas amarras de certo, errado, prêmio, castigo. Eu só gosto de você se você for um sucesso. Eu só gosto de você se você tiver uma faculdade, se você for doutor, se você for limpinho, bonitinho, etc, etc. Não foi nada disso que Jesus veio dizer para a gente. Então, se a gente se deixa ficar amarrado nessas coisas que estão dentro da gente, porque são seculares, e se a gente não abate essa estrutura para o que a doutrina espírita fala de reforma íntima, fala de transformação, e a gente fica pensando como é que eu vou fazer isso. A gente fica querendo uma receita de bolo, né? Faça isso, isso e aquilo e você se liberta. Tantos buscam, né? Tem meditação, tem isso, tem aquilo. São formas que as pessoas estão buscando, estão procurando. Agora, eu vou, porque eu não posso pensar nada, eu vou para uma religião que me submete mais ainda, que vem com essa de certo e errado, porque Deus vai te castigar, ou porque Deus sei lá, você ama Deus, você não pode fazer. Então a gente não se ama. Jesus não resumiu todos os mandamentos em amar ao próximo como a você mesmo, mas a gente tem que começar do você mesmo, porque senão esse amar ao próximo fica um agradar o próximo, mostrar que eu sou bom, mostrar que eu sou assim, assado, para ficar bem na fita, com a gente mesmo e com os outros. Não é nada disso, sabe? Certo e errado teve uma função de ser uma estaca, né, norteadora num determinado momento da nossa evolução. Em algum momento isso foi até bom para a gente, segurar a onda. Mas a gente cresceu intelectualmente, nós não somos mais crianças, nem adolescentes espiritualmente falando,
para a gente ter que ter esse limite. Nós queremos amadurecer, virar adultos, abstrair ou não? Vamos ficar remoendo nessa dor até quando? Então a gente precisa mudar os conceitos dentro da cabeça. Né? Quando a gente vê esses espíritos aqui, né, essa escala espírita, alguma coisa acontece para que saiam do mesmo lugar. Quando a gente vai aqui no céu e inferno e eles nos colocam, né, como que o espírito se sente na transição quando morre, a gente fica curioso, fica interessado, porque a gente quer saber como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai passar por isso. Apesar de que a gente já desencarnou várias vezes, mas a gente quer ter, a gente nessa não está lembrando como é que foi das outras, então a gente fica pensando como é que vai ser isso. E aí, no livro do Céu e Inferno, eles falam nos espíritos felizes, nos espíritos medianos e nos espíritos infelizes. E qual é a diferença? O diferencial que eles botam aqui, qual é o diferencial quando nessa passagem, para a gente ser considerado de um jeito ou de outro? É a maior ou é a menor ou maior facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito decorre do apego do espírito à matéria. Então, uma coisa fundamental que a gente precisa trabalhar é o desapego à matéria. Porque se a gente não trabalha isso, a gente sofre. A gente tem que ter um dos itens que a gente precisa trabalhar muito na gente. Isso não é receita de bolo, como vocês vão trabalhar isso, eu não sei. Mas como nós vamos, cada um é um ser único e a gente tem que achar o nosso caminho. Mas é o desapego à matéria. É a impermanência. O que é isso, gente? Isso é o seguinte, eu sou um cidadão do universo. Eu tenho que ter isso dentro de mim. Eu não sou apenas um espírito, um ser encarnado que vive no Nova Friburgo, no estado do Rio, no Brasil, no planeta Terra. Eu sou um cidadão do universo. Conforme eu for vivendo, eu vou passar para outros lugares, outros momentos, outros planetas. Eu quero crescer. Vocês também querem. Porque a maturidade traz uma calmaria, uma paz para a gente, pelo menos, porque hoje a gente sofre menos e é menos agitado, menos nervoso quando a gente era jovem, porque a gente já viu coisas. E se a gente aprendeu com elas, a gente pode se modificar. E quando a gente presta atenção no nosso dia a dia, a gente é puro apego. Puro apego. Eu tenho feito esse exercício comigo e eu aprendi a rir de mim, que também eu não quero, não vou me botar na chibata. Quando a gente vê o quanto você é apegado. Que alguém quer um CD seu emprestado, você não quer emprestar, porque não vão devolver. Né? Quando você... Mil coisas. Eu contei um dia para a Magui, ela até estava rindo, que o rapaz lá no banco que eu sou cliente queria que eu mudasse minha senha da internet. Me deu uma coisa, eu falei, mas eu gosto tanto da minha senha. E aí eu fiquei pensando, mas se eu gosto assim da senha, você imagina do resto. Não é? Do saldo também, né? Mas... E é isso, se a gente for prestar atenção, que eu falei que é uma das coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa que eu já passei disso, eu não estou aí primitivamente lutando com os outros. Também me vi numa situação assim, fui na padaria, queria comprar a rosquinha estava acabando. Me deu um nervoso que eu precisava comprar rosquinha. É por que eu queria a rosquinha? Porque eu queria o meu interesse pessoal primeiro. Vontade de sair, jogando todo mundo que estava na frente para poder pegar a tal da rosquinha. E se a gente faz isso nessas coisinhas bobinhas, cara, o que a gente não faz com a nossa vida, com a nossa existência? Quantos e quantos espíritos aguardam uma oportunidade de estar encarnados? E a gente passa o dia a dia envolvido, enrolado, sabe, com aquilo que o mundo dita. Lógico que nós vivemos no mundo, e no mundo nós precisamos também dar conta de algumas coisas, mas a gente fica só nisso. A gente tem que dar um passo além. Se você se considera esse cidadão do universo, eu tenho certeza que você encara e vê todos os seus problemas de outra forma. Da mesma maneira que se eu entendo a reencarnação, eu vou correr rapidinho para me modificar,
agora, hoje, amanhã. Não vou deixar para depois. Não vou ficar batendo papo, jogando conversa fora, nem vendo novela, sabe? Se eu posso fazer isso tudo, mas se eu estiver centrado no que eu quero nessa vida, e a gente não leva a sério isso que a codificação veio trazer. Isso não faz a gente ainda, ou sei lá, talvez hoje faça alguém, né, querer quebrar essas amarras. Querer trabalhar o que o Jung chama de auto-amor. Jung é um psicólogo. Auto-amor não é egoísmo. É você trazer à tona de você essa semente. Ele chama de self, que quando você é o melhor que você pode ser. A gente pode dizer que é a consciência de Deus que está dentro da gente. Então, quando você começa a entender todas essas doutrinas, não são esses estudos científicos, mas à luz de uma doutrina espírita, à luz de uma coisa maior, é isso. É a revolução dos sentimentos, é deixar aflorar o que a gente tem de melhor, todas as nossas potencialidades. Se eu acredito em tudo que a gente falou no início, se eu acredito que Deus me criou com essa potencialidade, todo bem, tudo de que eu necessito está dentro de mim. E como é que eu vou achar isso lá no fundo? Primeiro eu tenho que deixar passar pelo meu pensamento as coisas não tão bonitas. Esses pensamentos que a gente foi ensinada a dizer, não posso nem pensar nisso, não quero nem ver isso. A gente tem que olhar e pensar, por que eu estou sentindo isso? Porque enquanto a gente disser, eu tenho que mudar, eu sou assim, mas eu tenho que mudar, fica só no discurso. Se eu começo a me perguntar, por que eu me sinto assim? Da onde vem esse meu sentimento? Qual a minha necessidade enquanto ser humano que está sendo abalada porque eu fico assim, tão inseguro, tão nervoso, tão deprimido, tão raivoso, tão indeciso? Quais são os sentimentos lá no fundo? De que eu tenho medo? O que me faz não ter a segurança de que eu sou um cidadão do universo, de que o bem está dentro de mim? De eu ser tranquilo. Não são perguntas sobre é certo ou errado, mas eu devo, não devo, eu necessito disso, não necessito disso. Porque, meus irmãos, aí você pode dizer, mas aí vai virar uma bagunça. Se cada um de nós, com uma consciência de Deus, as virtudes são as mesmas, porque somos todos seres humanos, se a gente começar a ser mais autêntico, ter um alto amor, se amar de verdade, não é ser egoísta, não é ser individualista, eu posso olhar que o outro é igual a mim, finalmente, eu posso me sentir tranquila de ser o ser imperfeito que eu sou hoje. Hoje eu sou imperfeita. E por isso eu sofro, porque o sofrimento vem dessas imperfeições. Mas eu posso relaxar, eu posso ser imperfeita. Eu estou num planeta de provas e expiações. Eu não tenho que ser o que todo mundo quer que eu seja, ou que eu acho que eu tenho que ser para que eu agrade as pessoas. Isso é um peso muito grande. Só que isso é um peso inútil. Para a nossa evolução, isso é inútil. E a gente fica carregando isso. Se eu gostar de mim de verdade, se eu cultivar isso, né, quando a gente fala de valores humanos, quando a gente fala de Deus, a gente sente uma luz, né, a gente sente uma energia aqui. A gente se sente bem quando você está em prece, que você se conecta com a espiritualidade superior, você se sente um bem-estar. Poxa, eu posso sentir isso. Então é com isso que a gente tem que tentar se conectar. E aí tudo mais vai acontecendo. Porque a nossa fé é muito frágil. A gente tem muito medo, muita insegurança, a gente paralisa porque a gente não confia. A gente ainda é um espírito imperfeito que tem a noção de Deus, mas não compreende. A gente não compreende que esse Deus é amor. A gente ainda acha que é um Deus tirano, que vai julgar, que vai condenar a gente. A gente ainda acredita em juízo final, embora numa versão diferente.
A gente acredita, porque a gente, quando lê isso, a gente não se entrega a essa nova, é um novo paradigma, é uma nova forma de ver. A gente não se entrega a esse novo. As coisas, o mundo está em eterna evolução. O que serviu lá atrás não serve mais, gente. A gente tem que arrumar outro caminho. Então, quanto sofrimento real eu tenho? Se eu for analisar a minha vida e as minhas obras, quanto do meu sofrimento é de verdade? Ou quanto do meu sofrimento é criado porque eu estou apegado à matéria, às coisas, às pessoas. Quando eu falo em apego à matéria, não é só coisa, bens materiais. As pessoas, as nossas relações são feitas de poder, de posse, de submissão. A gente, quando tem qualquer oportunidade, quer ser o rei, o chefe, o dono da igreja lá, e quer submeter os outros. A gente não aceita a diferença. A gente quer que as pessoas sejam iguais, ou que façam o que a gente julga que é verdade. A gente faz isso o tempo todo. Dentro da nossa casa, com os nossos companheiros e companheiras. A gente subjuga as pessoas. Aquilo que a gente não gosta que façam com a gente, se a gente tiver a oportunidade, a gente faz. Então, se a gente quer o que a gente diz tanto que quer, a gente tem que quebrar essas coisas. O caminho, a sugestão, primeiro essa da atenção. Porque se eu não sei o que eu faço, se eu acho que eu já passei dessa etapa, dessa fase, eu não percebo. E quando a gente perceber, não é para se castigar, é para rir da gente, é para acolher a gente. É ver que você, no dia que você está estudando para vir falar no centro espírita, é o dia que você se irrita à toa. E eu vou ficar chateado com isso, né? Mas me irrita por quê? Sabe como que é? É você começar a se perguntar. Por que eu estou assim? Por que eu estou... É deixar os sentimentos. Nós precisamos valorizar mais os sentimentos. A gente está numa sociedade que valoriza o ter, valoriza sucesso, poder, sei lá, valoriza coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Aí a gente tem que fazer uma opção, é sempre uma escolha, a gente tem sempre uma escolha. E Deus é a inteligência suprema que nos conduz. Eu posso me entregar a esse poder superior. Eu posso deixar. Sabe, em alguns momentos que eu estava lendo e que eu li algumas coisas, dizia que as nossas maiores dores, né, as nossas doenças psicológicas, que tem tantas, principalmente da metade do século passado para cá, e essa medicalização do ser humano, né, enquanto tudo que... Eu não posso ficar triste, eu tenho que tomar um remédio para ficar alegre. Aí, se eu sou muito eufórico, eu também tomo um remédio para ficar mais calmo. Aí, se eu estou meio parado, eu tomo um para agitar. Se eu estou agitada, eu tomo um para parar. Mas, gente, nós não estamos cuidando da nossa alma. Nós estamos adoecendo, porque a gente não está respeitando a nossa semente interior. Nós estamos ficando doentes. Né? Os nossos jovens se sentem numa obrigação de ser deuses. Nesse mundo que está aí, eu tenho que ser o máximo, do máximo, do máximo, do máximo para ter um lugar desse tamaninho. E isso cria uma loucura dentro das pessoas. Quando a gente não está trabalhando sentimentos. Quando a gente não pode chegar e dizer, eu não quero nada disso. Para mim, quando a gente não tem que pressionar o outro a fazer as coisas, a gente tem que se desarmar, entende? Eu sinto que é uma bomba. Não é uma bomba atômica, porque se o planeta acabar, nós vamos para outro. Nas condições e do jeito que a gente estiver. Agora, se a gente não cuida da gente, espírito, do que está dentro do nosso sentimento, com certeza nós não vamos para o lugar que a gente espera ir. Então, o resto não importa. Sabe, o que importa é isso. É trabalhar essa revolução interior, é parar de adoecer,
Eu não sei se eu vou me lembrar agora, mas a minha irmã estava falando que ela viu no consultório médico, escrito um dia, que o homem não cuida da saúde para trabalhar. Depois ele gasta o dinheiro todo para cuidar da saúde. A gente está fazendo isso. A gente está dando 2.000 watts de energia para sobreviver. Mas a gente está ficando vazio daquilo que importa. E são coisas simples. Sabe, eu olhar para o meu outro, para o meu amigo, para o meu colega, para quem está do meu lado, e me importar. É uma conexão pessoa a pessoa. É uma forma de se comunicar diferente. É uma forma de se comunicar que você está ligado o tempo todo. Mas eu não falo tudo bem para uma pessoa simplesmente para dizer tudo bem. Mas é o exercício de olhar no olho. Porque o olho, dizem, é a porta da alma, né? Olhar, parar, dar atenção. E conectar-se enquanto ser. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de dinheiro. Tudo, né? Deus está aí no controle e as coisas de que a gente realmente necessita chegarão. Pelo nosso esforço, chegarão. Mas a gente está botando o tesouro onde a gente não deve colocar. Eu ia até ler para vocês, né? Eu gosto de trazer história, hoje eu ia trazer assim, como um espírito feliz se sentiu depois da morte, como um espírito mediano, como um espírito inferior. Mas eu penso que mais importante do que isso aí até é uma propaganda para vocês pegarem o céu e o inferno. No final tem o exemplo, né, de como um espírito sofredor, um espírito mediano, um espírito feliz se sentiu após essa transição, né, do mundo material para o mundo espiritual. O perispírito é o liame, né, é ser um invólucro semimaterial do nosso espírito que está lá, que é uma centelha. E ele está preso no corpo, né? A gente está ligado ao corpo em vários pontos. Conforme a gente é muito ligado à matéria, quando a gente tem que desligar todos os pontos. Isso pode demorar, a gente sofre, a gente sente. Se a gente aprende a ser desprendido, se a gente aprende, se conecta com a nossa vida real, que é a vida espiritual, a gente nem sente. Isso é... Então são escolhas. É bom que a gente estude isso, sim, porque uma coisa que é muito certa, a gente vai desencarnar. E como é que eu quero passar essa minha transição? Existem espíritos que ficam ligados ao corpo mesmo depois da morte e ficam sentindo todas as sensações. Não é para fazer terrorismo com ninguém. Mas qual é o ponto se eu não quero passar por isso? Desprendimento. Desapego. Culpa, meus irmãos, não serve para nada. Culpa é dessas coisas que ensinaram para a gente. Agora, eu tenho que trabalhar o meu desapego, você o seu, cada um de nós, para que a gente possa ser mais livre, menos pesado. Não só pela nossa transição para o mundo espiritual, mas para a gente poder chegar mais rápido a ser um espírito feliz, ser um espírito superior. Então eu desejo que essa reflexão possa permear os nossos dias, que a gente possa pegar o céu e o inferno e ir lá olhar para a gente ficar bem impressionado se a gente quer isso para a gente, o que a gente quer, para a gente estudar essa parte de como a igreja botou, né, ver o inferno, o céu, e aí a gente vai achar as implicações e o que a gente hoje ainda vive dessa realidade. E botar na balança se isso interessa a gente mais. Ou se a gente quer se aventurar, se jogar nesse novo e deixar os nossos sentimentos. É a revolução dos sentimentos que vai poder fazer com que a gente evolua e chegue perto dessa paz, dessa felicidade que a gente almeja, possa ajudar o nosso semelhante, possa realmente ser caridoso, à medida que a gente olha um para os outros como irmãos de verdade. Então é isso que eu desejo a vocês. Obrigado pela atenção. Uma ótima semana de lutas,
sabe, de muita paz e muita luz para todo mundo. Vejam, eu exploro também com vocês esses acontecimentos da nossa vida no dia a dia, sempre mostrando que nós somos, como eu disse no início, nós somos iguais, semelhantes, nós não temos aí grandes diferenças uns dos outros, não. Ela falou da rosquinha, que ela ficou preocupada, né, de não ter a rosquinha, não tinha a rosquinha acabou. Você estava passando pelo problema da rosquinha lá, há alguns dias atrás, quando foi isso? Há uns 15. E ontem eu estava passando pelo problema do pãozinho. Nem falei com a Ângela. Eu entrei na padaria para pegar o pãozinho, é uma padaria que faz um pãozinho excelente. Vem gente longe lá para comprar o pão. Padaria do João. Eu até chamo, quando passo na Super Pão, você não vai parar? Não, vou comprar na Super João. Então cheguei lá, eu vi que tinha pouco pão na bandeja. E tinha muita gente esperando. Falei, não vai dar o pão para mim. E eles também, naturalmente, estavam, como nós estamos mais ou menos no mesmo barco, pensando a mesma coisa. Eu discretamente tirei, já estava com o dinheirinho separado, eu botei já o dinheiro assim em cima do balcão, assim, para ela ver que eu já estava, ó, o dinheiro já está aí, como que já está pago, agora eu quero o pão. Os outros todos na mesma expectativa, esse pão não vai dar para todo mundo. Eu ainda fiquei pensando, bom, aquela senhora ali deve pedir uns 10. Aí o outro eu falei, bom, eu vou querer 20. Eu aí vi que não ia dar. Eles também estavam vendo a mesma coisa. Estava todo mundo apreensivo. Aí o padeiro lá de dentro veio com aquele bandejão desse tamanho, falou, pão, aí botou bomba todo mundo. Aí aquilo apagou. Mas vejam bem, qual é a nossa primeira reação? Opa, peraí, não vai dar para mim. Não vai dar para mim. Então, olha, brilhante. Tudo que ela falou é o que nós realmente temos que fazer. Vocês podem até pensar, mas eu já sabia disso. Mas olha, vir a reunião e ouvir essas coisas é para reforçar aquilo que nós já sabemos, mas que nós ainda não estamos às vezes fazendo, e é por isso que nós estamos sofrendo ainda. Perdoa, perdoa. Vocês já não ouviram, estão careca de ouvir isso? Não é? Uns mais careca do que os outros até, mas não estão. Perdoa, perdoa, perdoa. Mas enquanto a gente não começar a fazer, não começa a funcionar, não começa a surtir efeito. E com certeza, se a gente fizer, uma é espetacular, surte um efeito maravilhoso. Então é simples, estão vendo? É simples. Vocês não precisam. O Espiritismo vem desmistificar isso tudo que ela falou e que as igrejas puseram na nossa cabeça. As igrejas nos enzaricam, não é, Ângela? Nos enzaricam. O que é isso? Um termo que vocês nunca ouviram. Enzaricar é ficar com medo de tudo que é pecado. Era uma senhora chamada Dona Zarica, que tudo para Dona Zarica era pecado. Tudo para Dona Zarica não era. Então, eu trouxe esse termo. As pessoas têm enzaricado, continuam enzaricando, continuam achando que tudo é pecado. Paremos com isso. Vejamos nós mesmos. Nós temos defeito, nós somos errados, nós somos imperfeitos. Nós não temos que ficar mostrando para a sociedade, lá no clube, lá na igreja, lá no salão, que nós somos acima de qualquer suspeita. Nós somos perfeitos, nós somos anjos. Sejamos naturais, sejamos normais, sejamos simples. A gente pede desculpas, a gente está sempre procurando aprender. Eu ouvi uma coisa muito bonita hoje, não sei se foi na televisão, em algum lugar, mas eu ouvi uma coisa muito bacana, que, por exemplo, as pessoas têm às vezes uma grande sabedoria, mas pronunciam mal, falam mal. Então, o falar mal ou errado não significa que a pessoa não tem aqueles valores que superam, às vezes, o das pessoas que falam brilhantemente bem. Portanto, todos nós temos valores, é o que ela disse muito bem. Está dentro da gente, nós temos que ativar isso. E nada melhor que o Espiritismo para quebrar com esses preconceitos, com esses ariquismos do passado. Larguemos essas bobagens para lá. Viu, Moniquinha? A Moniquinha estava meio sumida, ela chegou hoje e falou, olha, cuidado com o inferno. Eu escutei um padre esses dias na televisão, de madrugada, eu passei lá no canal 23, na TV Nova Vida, Nova Vida, sei lá. O padre estava falando que, foi lá um irmão se confessar comigo, e ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou, padre, eu estou há 30 anos que eu não confessava. Aí ele falou assim, ele estava há 30 anos afastado de Deus. Mas agora não, agora ele se recuperou, agora ele está próximo, não, ele se aproximou de Deus. Não é nada disso, não é nada disso. Com todo carinho, com todo respeito. Até porque nós não pregamos que nós somos salvos, porque somos espíritas e o resto está tudo condenado. Nada.
Lá eles podem até estar ouvindo, recebendo informações equivocadas, mas estarem agindo certo. E a gente aqui pode estar recebendo informações certas e agindo errado, ou nem tão certo assim como deveria. Então nós não jogamos pedra em ninguém, não. Nós censuramos as doutrinas, censuramos as teologias, as posturas teológicas, mas sempre com todo respeito àqueles que estão do outro lado, àqueles que estão em qualquer outro lado. Porque nós todos estamos num planeta de provas e expiações. Isso significa que nós estamos mais ou menos nas mesmas graduações. Eu tenho às vezes mais alguns defeitos que vocês não têm, vocês podem ter alguns mais que eu não tenho, salvando os perfeitos que aqui já estão. Eu até sempre salvo essa turma para ninguém ficar com raiva de mim. Porque nessa escala espírita que você falou, quando a gente lê aquilo ali, a gente no fundo procura se enquadrar numa delas. Ninguém se enquadra na pior dos impuros, não. Não. Aí nós não estamos, não. A gente não exagera se colocando nos puros. Mas a gente também, ninguém se coloca lá nos impuros. É aquilo que eu falo para vocês, todo mundo foi enfiado na cabeça, todo mundo acreditar no inferno. Mas ninguém acredita que vai para ele. Todo mundo que acredita no inferno acredita para os outros. Para si, não, eu sou puro, eu tô numa situação que já passei, já superei essa fase. Não é legal a gente estudar, a gente analisar, pesquisar, a gente refletir sobre isso? Isso é de todo mundo, isso é nosso. Isso não é nem do Espiritismo, isso é de Deus. O Espiritismo só articula, só coordenou esses ensinos para nós irmos tendo conhecimento deles. Mas isso está na natureza. Está em todo lugar, toda religião pode divulgar a mesma coisa. É só pesquisar, compreender, e é a verdade de Deus, não é de religião nenhuma. Não é espírita, não é budista, não é muçulmana, não é de religião nenhuma, não é?